primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a prática de hoje vai ser feita com bolinhas de tênis, mas não são as bolinhas de tênis que você compra lá na Decathlon, que você compra na loja de esportes, tá? Por quê? Porque aquela bolinha de tênis, ela é muito dura. Que bolinha de tênis é essa? Essa é a bolinha de tênis que as pessoas que jogam tênis descartam, tá? Sabe quem joga tênis? Que joga e a bolinha já ficou muito mole, já não quica mais, já não dá mais a potência que espera? Pois é, pede essas bolinhas para você fazer liberação miofacial, tá bom? Inclusive, se você tem um amigo, se você conhece alguma pessoa que treina aí tênis em quadras, pede para separar. Fala, olha, a Ju falou que quantas bolinhas de tênis tiver, quantas bolinhas você pode separar e me dá, tá bom? A gente faz um reaproveitamento dessas bolinhas fazendo essa terapia em casa, tá bom? Isso que é o mais gostoso. E eu vou ensinar para vocês, que é para que vocês possam mais e mais implementar aí na vida de vocês a liberação miofacial, tá bom? Bom, então vamos começar a aula de hoje. E se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí, falando um pouquinho sobre, tá bom? O que eu queria contar para vocês e perguntar para vocês se vocês sabem o que é fáscia, né? Para explicar um pouco mais fácil o que é fáscia, sabe quando a gente come aquela carne louca e tem uma partezinha, um tecidinho branco que recobre essa carne, né? Quando a gente come a carne louca, a gente vê uns fiapinhos meio brancos, né? Um tecido conectivo. Quando a gente vê uma peça de carne, né, do boi lá, em cima ela tem uma película que é até um pouco azul, né, não sei, roxa. Ela tem um tom, né, mais pro azulado ali. Então, aquele tecido fininho, conectivo, que conecta as musculaturas, os ossos, as articulações, nervos, enfim, aquilo nós chamamos de fáscia, tá? E existe estudos muito recentes sobre as fáscias que nos mostram o quanto elas são importantes pra gente, o quanto muitas vezes as dores que nós sentimos partem dessa fáscia, tá? Então, é importante que nós entendamos como a nossa face, a nossa vida facial acontece, para que a gente possa poupar as tensões, as limitações faciais, né? Um dos problemas mais conhecidos e que eu tenho ouvido muito falar sobre nos últimos tempos é a fascite plantar, né? O que é a fascite plantar? Ela deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, ela é essa pele que recobre o pé, né? Essa fáscia. E a fáscia, ela, diferente dos músculos, ela não tem começo, meio e fim. A fáscia, ela é esse tecido conectivo que ele vai integrando tudo, só que tá uma parte ligada à outra. Então, a fáscia, ela tem essa conexão, né? Ela molda, ela dá forma para o nosso corpo, para as nossas estruturas, mas ela não tem começo, meio e fim. Ela tá todinha ligada. Ela é como uma teia, sabe? Ela é uma teia que vem segurando, que vem conectando. O que mais que eu posso falar para vocês da fáscia? A fáscia tá nos órgãos, ela tá nas células, ela tá nos tecidos e ela vai separando, dividindo e envolvendo as nossas estruturas, tá? Porém, ultimamente, ou melhor, sempre foi assim, mas ultimamente eu tenho ouvido muito as pessoas reclamarem de dores posturais. Por quê? Porque a gente tá ficando muito tempo no computador, né? Veio o home office, a gente não estava preparado para esse tipo de estrutura. Algumas pessoas que também não fazem esse tipo de trabalho, mas que ficam muito tempo em pé ou ficam muito tempo sentadas. Então, tudo isso faz com que você gere em alguns pontos da sua face, ou seja, da sua teia,
pontos ou nós, ou nós chamamos de pontos de gatilho, tá? Ou trigger points. São nós de inflamatórios, tá? São pontos vermelhos, representados por pontos vermelhos no nosso corpo, e que nós já provavelmente conhecemos alguns deles, né? Alguns ficam aqui na região das costas, né? Muitos, aliás, ficam aqui nessa região. Depois eu prometo que eu vou deixar lá no Stories quais são os trigger points mais conhecidos, né? Quais são os trigger points que você já possivelmente deve ter sentido. Aqui no pescoço a gente tem vários, né, pontos de gatilho, portanto precisa tratar e cuidar desses pontos. Na região da lombar, do glúteo, também tem pontos de gatilho e são regiões em que há a possibilidade, pela a postura que a gente tem desenvolvido no nosso dia a dia, de gerar mais tensão, tá? Então, a fáscia, por ser uma tela, né, por ser uma rede que dá forma aí para a nossa estrutura, que dá forma para o nosso corpo, porque senão o músculo estaria pendurado, ele estaria sem forma, né? Cada um teria um jeito, mas essa tela vem e reveste e molda, né? Porém, o nosso estilo de vida, a forma como a gente vai vivendo, vai fazendo com que essa teia, ela tenha regiões mais contraídas e regiões mais frouxas. Se você não tem um trabalho muscular, se você não tem um trabalho de alongamento, se você não tem um trabalho corporal inteligente, tá? E ao longo do tempo, isso vai mudando a sua estrutura. Então, você já viu pessoas que hoje têm ficado projetado os ombros para frente, né? E ficado numa postura assim, fechada. A Aline tá aí, acho que na aula hoje, e eu tava trazendo essa atenção para ela, né? Então, provavelmente essa fáscia, ela tá aqui, né, contraidinha, e aqui ela tá com pouca tensão. Então, um corpo que tem uma boa postura, que tem menos pontos de gatilho ativados, é aquele corpo que tem a fáscia bem trabalhada, ou seja, com esse trabalho de flexibilidade e de contração bem ativo, né, na sua estrutura. E aí, o que acontece? Por ela ser uma teia, né, uma rede que tá todinha conectada, se eu tô ficando numa postura muito fechada, olhando para baixo, eu também venho trazendo uma tensão na postura como um todo. Então, possivelmente uma tensão aqui nessa região vai gerar um efeito dominó, ou seja, uma cadeia de efeitos sobre a minha postura e sobre a minha fáscia, né? Então, uma postura altiva, presente, né? Uma postura que está com a fáscia alinhada, alongada, é diferente de uma postura onde eu tenho aqui uma contração, onde eu recebo alguns efeitos da má postura que eu fico. E aí, quem não terminou o dia falando, ai, nossa, que estranho, não é uma dor pontual, mas é uma dor, tá dolorido o meu corpo. Pois é, são as sensações que essa fáscia que tá já tensa está proporcionando para você. Seu corpo já dizendo para você, vá soltar, fazer uma soltura miofacial. Para quem não sabe, mio, músculo facial, isso que eu tô explicando para vocês, tá? Como a face é um tecido ininterrupto, ela é uma cadeia, quando você começa a soltar essa face, a gente chama de céfalo-caudal, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, a gente vai liberando isso e organizando a postura, tá bom? Isso você pode fazer todos os dias na sua casa no final do trabalho, antes de dormir. Eu sempre falo para os meus alunos, vão para o chão. Por quê? Porque quando você conecta com o chão, deita, a sua fáscia começa a se ajustar, né? Não que você não deva pensar
em postura ao longo do dia. Claramente você precisa pensar nisso, mas a organização e a soltura dessa fáscia, ela leva você para uma noite de sono muito melhor, né? E aqueles pontos, se você sabe o que é trigger points, né? Pontos de gatilho. Aquele ponto que ele fica o dia inteiro doendo pontualmente. Aquilo é como se fosse um nó, é como se fosse uma inflamação pontual na fáscia, tá? Então, esse trabalho que eu vou ensinar vocês a fazer hoje com as bolinhas de tênis, o que faz? Nessa região, vasculariza menos, vai menos sangue, vai menos nutriente nesses pontos de gatilho. Tem ali uma inflamação. E quando você solta essa fáscia, né? Tira essa tensão, amplia isso, você passa a irrigar mais de sangue e, portanto, a possibilidade disso virar uma lesão, disso virar uma torcicolo, disso virar uma coluna travada é muito menor, né? A pessoa que trava a coluna, né? Aquela pessoa que fala, nossa, travei, é porque ela não olhou para isso sistemicamente. Se a sua musculatura já começou a dar sinais de que tá dolorida, de que essa fáscia tá tensa, é só você todos os dias ir soltando essa fáscia, tá? Soltando essa película que reveste os músculos. E aí você vai soltando, vai irrigando de sangue mais e mais, né? A Janete falando, sabe bem como essa dor, né, Já? Pois é, não adianta você dizer que essa dor muscular não existe e dormir ou tomar um analgésico. O analgésico, ele vai tirar aquela dor pontual, mas ele não vai alongar, alinhar sistemicamente essa fáscia, tá? Essa película que reveste a sua musculatura. Agora, quando você pega essas bolinhas, voltando a falar, as bolinhas de tênis que são usadas na liberação miofacial não são as bolinhas de tênis que você compra na loja. As bolinhas que você compra na loja, elas são muito duras. A tensão dela não é ideal para fazer esse tipo de trabalho muscular, tudo bem? As bolinhas de tênis ideais são aquelas que as pessoas que jogam tênis não querem mais. É aquela que elas descartam, joga fora. Você fala, não joga fora. Eu vou fazer um trabalho miofacial de liberação, tá bom? Então, existem também bolinhas próprias para soltura miofacial que você pode comprar, tá? Na internet vende bolinha para soltura miofacial. Mas se você pode reaproveitar uma bolinha de tênis sem pagar nada, vai naquele seu amigo que joga tênis, ou se você joga tênis, sabe aquelas bolinhas ficam descartadas, essa eu não vou mais usar, pega, porque elas vão ser muito eficientes para a soltura dessa fáscia. Para a gente encontrar, eu vou mostrar para vocês agora como faz isso, mas a gente vai buscando do nosso corpo trigger points, pontos de gatilho, porque lá na frente eles podem vir dar muito trabalho pra gente, fazer a gente perder dia de trabalho, fazer a gente perder o nosso divertimento, fazer a gente não conseguir se concentrar por conta de dores que a gente sente. Então, todo dia à noite, vai lá, deita, e quando você começar a sentir que a sua musculatura, que a sua fáscia começou a gerar essa tensão, sabe, um desconforto, você fala, nossa, hoje não tá legal, acho que eu fiquei numa posição, sentei estranho, dormi estranho, bora pras bolinhas, tá bom? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, me falem, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui pra vocês. Vamos falar então sobre a segurança que é preciso, o que é preciso você observar nesse trabalho de desenvolvimento miofacial e qual a segurança que você deve ter. Nunca apoiar as bolinhas de tênis em cima do osso, combinado? Então, se você perceber que está em cima do osso, tá errado. Por quê? Porque osso com fáscia vai machucar. Então, essas bolinhas de tênis precisam ir na região onde tem músculo. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um osso, não sei se dá para vocês verem, aqui tem um osso aparente. Se eu for fazer e apoiar aqui nesse osso, pode ser que machuca. Então, eu preciso buscar o quê? Aqui ó, tá vendo que é molinho? Aqui é o músculo. Então, você apoia nessa região
que é músculo, tá? Então aqui eu poderia, aqui não. Então nunca em cima do osso. Ficar longe de nervos ou qualquer sensação aguda. Então, por exemplo, se você vai fazer em algum lugar e ele dá aquela fisgada, é porque provavelmente você colocou em cima de um nervo e não é interessante. A gente vai fazer uma soltura do músculo, tá bom? Então, fez daquela fisgada de nervo, não é dor. Dor você vai sentir, porque quando pega um trigger point e você faz uma liberação, você vai sentir. Agora, se você sentir uma fisgada, não tá legal, não é isso que a gente quer como efeito, tá bom? Então, a gente foge aí desses pontos onde tem nervos. E evitar se você tá com partes do seu corpo com inchaço também, tá? Então, por exemplo, eu tô bati o meu quadril e tá uma região inchada. Aí eu vou lá e coloco a bolinha em cima. Não. Fuja de lesões que geraram algum inchaço, tá bom? Fora isso, você pode trabalhar, fazer a soltura miofacial com as bolinhas, tá bom? Já vamos fazer juntos já. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os benefícios, então, de liberar esses trigger points, liberar toda essa região, essa face, essa rede, essa tela que reveste o nosso corpo e que molda o nosso corpo. Então, você irriga mais de sangue, né? Você produz mais nutrição celular, você remove os resíduos que estavam lá do seu metabolismo, sabe? Que estavam gerando uma toxicidade para o músculo. Às vezes há acúmulo de ácido lático, por exemplo, corri no dia seguinte, eu fiz um treinamento, ficou dolorido, né? Veio uma microrruptura, uma inflamação, então você pode fazer essa liberação, levar mais sangue para acelerar essa recuperação, tá bom? Então, quando você sente dor no toque, sabe quando alguém põe a mão em você, você fala, ai! Pois é, ali é um trigger point, tá? É isso que a gente vai aprender a soltar com a liberação miofacial, tá bom? Vamos lá, então? Então, se você tá aí em casa, eu vou pedir para que você pegue as bolinhas. Vou colocar aqui uma musiquinha pra gente fazer gostoso essa soltura. E uma outra informação importante para você. Quando a gente aprende a respirar junto da soltura miofacial, é muito importante, tá bom? Então, a respiração, a soltura do ar, ela é muito importante quando a gente está fazendo a liberação miofacial. Se na hora que você sentir uma dor, achou um trigger point, você reter o ar, não vai adiantar, você não vai conseguir soltar. Então, solta, pode até gemer mesmo, assim, né? Por quê? Porque tá soltando aquela energia que tá presa ali, tá bom? Vamos lá então? Vamos comigo. Eu vou posicionar aqui a câmera e aí vocês vão me dizendo se tá bom. Esse aqui é o meu cantinho de fazer a liberação miofacial. Aqui na minha casa eu coloco o meu tapetinho, tá bom? E a gente vai começar no quadril, tá? Então eu vou vir aqui um pouquinho pro lado para mostrar para vocês bem de pertinho a região do meu quadril. A gente vai elevar, tá? O meu joelho tá dobrado. A gente vai elevar o quadril, certo? E vou colocar, ó, a bolinha, uma em cada glúteo, tá? Deixa eu fazer aqui de lado para vocês verem, ó. Coloquei uma em cada glúteo, tudo bem? E aí eu vou soltar os joelhos de um lado para o outro, tá bom? E vou fazendo uma respiração profunda. Isso. Eu solto, pode soltar os braços, tá? Pode deixar os braços para baixo. Percebam que conforme eu solto meu joelho de um lado para o outro, eu pressiono essa bolinha contra o meu glúteo, a minha musculatura, né? Lembra, nunca em cima do osso e nem quando pegar um nervo, tá bom? Tem que estar na musculatura mesmo. Você vai modificando o lugar que essa bolinha vai tocando. Então, você vai fazendo alguns movimentos de um lado para o outro. Tem pontos que você não vai sentir absolutamente nada.
e tem pontos que vão estar bem doloridos, tá bom? E aí você vai sentindo. Põe mais pra fora, ó, aqui tá mais pra fora, tá vendo, ó? Vai soltando, mobilizando, faça uma respiração gostosa. Isso. Vai soltando. Essa região do quadril, uma região que é muito comprometida quando a gente fica muito tempo sentado, né? Às vezes a gente dorme de bruço e essa região aqui, ela fica tensa à noite, né? Então pessoas costumam dormir de bruço. Eu gosto de ir mudando bastante as bolinhas de lugar. Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho mais pra dentro, tá vendo, ó? Mas não está em cima da coluna e nem do osso. Eu tô sentindo a minha musculatura, a musculatura aí da região do sacro. E agora eu vou subir um pouquinho pra região lombar, tá? Vou até abaixar aqui pra vocês verem, ó. Agora tá aqui na região lombar, tá? Se tiver muito fácil, você pode puxar os joelhos e fazer uma movimentação com os joelhos também, próximo do peito, tá? E aí você vai movimentando, vai soltando. E aí, conforme você tá fazendo essa investigação, né? Você tá lá movimentando. Gente, eu sou viciada nessas bolinhas. Eu gosto muito. À noite, vira e mexe, eu vou pro chão soltar as bolinhas. Com as bolinhas. E aí, se eu tô fazendo aqui uma movimentação, e aí por algum motivo eu coloquei num ponto e esse ponto, senti, esse ponto não tá legal. Eu vou parar nesse ponto, então vou simular aqui pra vocês, tá? Ó, aqui esse ponto. Nossa, esse ponto tá doendo demais. Eu paro de movimentar e faço uma respiração profunda. Solto o ar. Faço algumas respirações e vocês vão perceber que a dor vai diminuindo, ela vai dissipando, tá? E aí você volta a movimentar e procurar mais pontos de gatilho. Quando você acha esses pontos de muita tensão, às vezes você trava a respiração naquela hora, porque é uma dor aguda, né? Então você fala, ali não tá legal, tá com ponto de gatilho, tá com trigger point. Então, o que você faz nessa hora? Você pausa, faz uma respiração profunda e deixa liberar, deixa dissipar. E quando você descompressiona, você vai sentir que até esquenta um pouco o local, porque vai sangue nessa região, tá bom? Bom, eu poderia ficar aqui mostrando para vocês muitos locais de busca de trigger points, mas esse é um dos mais importantes, é onde tem mais trigger points, tá bom? Então é da região da lombar, região do sacro, que é o penúltimo osso aqui, a penúltima região da coluna, e a região do glúteo, laterais e esse glúteo máximo aqui, tá bom? Até aqui embaixo, onde vocês sentirem, certo? Então, essa é uma parte muito importante que eu queria mostrar para vocês, tá? E agora eu vou para a segunda parte. Essa região que a gente fez aqui embaixo, a gente chama de cintura pélvica, tá? E agora a gente vai fazer a cintura escapular, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, e eu tenho essa região tensa, né? Então, eu percebo que eu acumulo nessa região algumas tensões, eu apoio, tá? E aí eu vou do outro lado e apoio no mesmo lugar, tá bom? Apoiei e apoiei, certo? Eu vou fazer um pouco diferente desse lado, tá bom? Eu vou colocar atrás, que é para vocês verem como eu estou fazendo a movimentação do meu corpo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, nesse ângulo, tá bom? Que é para vocês me observarem. Peraí que eu já vou pegar uma base aqui pra minha câmera. Apoiei e apoiei.
Muito bom. Vamos ver se fica legal para vocês me verem aí, para vocês não perderem nada, tá? Então, apoiei aqui e apoiei aqui atrás, tá? Muito bom. E aí, a gente vai fazer, lembra daquela movimentação do joelho? A gente começa assim. Movimenta o joelho de um lado para o outro, gostoso. Isso, vai soltando. Muito bom. Vai apertar de um lado, apertar do outro. É importante que as duas bolinhas tenham a mesma densidade, tá bom? Agora, se você tiver uma bolinha só, também dá, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Se você tiver uma bolinha, também dá, tá? Então, assim, percebe, ó. Quando eu jogo o joelho pro lado, eu aperto essa bolinha na musculatura do outro lado também, tá? Solta, faz comigo, solta. E agora que a gente tá aí nesse pontinho, a gente vai pausar. Vamos ver se você consegue. Inspira profundo. Quando soltar o ar, eleva o quadril. Quando eu elevo o quadril, eu faço uma pressão maior aí no posterior de ombro, tá? Onde tá as bolinhas. E aí você desce. Vem pressionando. Pessoal, presta atenção. Vai doer, tá? Porque essa é uma região de trigger points. Ó, eu vou pôr um pouquinho mais pra baixo. E agora um pouquinho mais pra baixo de novo, tá vendo? Ó, peguei um outro ponto. Vamos ver como tá esse ponto aqui pra mim agora. Eu solto de um lado, solto do outro, percebe, ó? Eu vou liberando essa região. Com isso, eu também vou relaxando o corpo, vou trabalhando a soltura do ar. Tudo isso vai colaborando para o relaxamento do meu corpo e a soltura, tá bom? Faça várias vezes de um lado para o outro. Aí você inspira, solta o ar e eleva o quadril. E volta, vértebra por vértebra. Muito bom. E agora você pode descer, tá? E mais no meio das costas, aqui na região torácica, fazer o mesmo processo, tá? Soltar de um lado para o outro. Eu, por exemplo, que ontem fiz um treinamento que pegou bastante essa região superior das minhas costas, eu tô sentindo aqui essa liberação, né? Porque a minha musculatura, como foi trabalhada ontem, ela estava um pouco inflamada, está um pouco inflamada. Então, conforme eu vou soltando, é uma sensação de alívio tão boa. Muito bom. Vai. Doeu aí já? Inspira profundo, solta o ar e empurra esse quadril para cima. Isso. Quando você empurrar para cima, você pode até rolar, ó. Nunca prende a respiração, tá? E aí você vai fazer essa soltura na paravertebral inteira, ó. Rola pra frente, rola pra trás. Gente, vocês não têm noção de como isso é bom. Solta toda a musculatura, libera as tensões, muito bom. E aí você pode, apoia devagar, você pode vir também aqui nessa região mais aberta dos ombros, tá? Se você quiser, só lembra de não colocar no osso, tá bom? Aqui tá pegando músculo, mas eu já vou partir para a região do pescoço. Pois é, que é uma outra região chatinha, mais conhecida aqui como trapézio, tá? Então eu vou pegar essa parte mais alta primeiro, tá bom? Se você sentir que a bolinha tá escapando, você pode segurar com as mãos, tá? Ou então, solta. Então, vai fazer essa soltura de um lado para o outro. Vai inspirar e fazer essa pressão. Recolhe o queixo no peito. Olha para um lado. Olha para o outro.
Olha para um lado. Muito bom. Olha para o outro. E desceu. Desce, 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 desce. Muito bom. E a gente vai pegar agora últimos pontos. Pode ser bem no meio aqui. Aqui tem bastante região com pontos de gatilho, tá? Aí você abre os braços, segura e faz uma movimentação de um lado para o outro. E você pode também segurar aqui na base do crânio, tá? E soltar, tá? Pode também aqui, ó, na pontinha aqui, soltando, só apoiar, fazer algumas respirações. Muito bom. Estendeu braços e pernas, percebe o corpo. Gente, a sensação é muito boa. Quem tá fazendo aí em casa, coloca pra mim. Você tá sentindo isso? Eu tô sentindo muito. Parece que o meu corpo, que tava mais tenso, dolorido, tá mais solto, relaxado. Parece não, está. Esse é o efeito das bolinhas, esse é o poder que tem sobre nós, esse trabalho de liberação miofascial. Muito bom. Então, se você que fez aí tiver mais tempo para ficar nas bolinhas, se você tiver mais tempo para fazer a respiração, para ir soltando, para achando novos pontos, não economiza em tempo para fazer isso, porque autocuidado no seu corpo, você vai ter uma qualidade de musculatura muito melhor, você vai sentir menos dores, acumular dores. Não tem necessidade de acumular dores no corpo, tá bom? Aprenda a fazer as práticas que vão fazer um recovery, tá? Recovery, você vai reconstruir aí o seu estado perfeito para que amanhã você possa treinar de novo, amanhã você possa sentar de frente para o computador de novo, amanhã você possa fazer o seu trabalho com leveza de novo. Certo?